Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus pelo privilégio de cultuá-lo nesse dia tão especial que é o dia do Senhor. No nosso boletim, na leitura inicial, acompanhe comigo Deuteronômio 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Estava estudando alguma coisa sobre Deuteronômio e ficou na minha cabeça. É que foi do estudo da IBD, né? Que a gente leu logo cedo. Já ia falando de novo Deuteronômio. Salmo 41, versículo 9 diz o seguinte: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ok? Meus irmãos, recentemente, em uma de minhas exposições, eu havia dito que a nossa vida ela é construída de relacionamentos e afeições. Então nós vamos construindo relacionamentos. Nós já aprendemos isso já quando nascemos, que o nosso primeiro relacionamento são com nossos pais ali. Principalmente a mamãe, que é o nosso refeitório, né? E com o tempo, nós vamos crescendo e amadurecendo e construindo novos relacionamentos. Então nós temos tantas afeições por pessoas e isso é uma faca de dois gumes. Porque quando uma pessoa que você não conhece, que você não desenvolve um relacionamento, e ela te ofende, você fica um pouco ali chateado, né? Fica um pouco estressado no momento, mas logo passa, porque você não nutre nenhum tipo de relacionamento com aquela pessoa. Então, cada um pro seu canto, né? E vida que segue. Agora, quando quem nos machuca é uma pessoa que nós nutrimos afeições, sentimentalismo, isso dói demais. Você não é traído porque você não conhece. Você é traído por quem você esperava ter confiança naquela pessoa. Talvez, em minhas conversas principalmente na verdade os dois, homem e mulher, sempre quando se falam de não perdoar, envolve-se a traição. Eu não seria capaz de perdoar, alguns dizem. E por quê? Porque a pessoa ela confia tanto em quem está do seu lado, ela nutre um sentimento de amor tão forte por aquela pessoa, pelo seu cônjuge, que quando ela é traída, é como se um pedaço dela fosse tirado fora. Isso machuca. Mas em outros contextos também é verdade. Quando uma amiga sua
Você compartilha tantas coisas com a sua amiga, com seu amigo, seu irmão, seu primo, sua mãe, seu pai, seu filho. E aí essas pessoas, em algum momento, elas machucam você, traindo a sua confiança. Por isso que utilizam aquela expressão, né? Foi uma facada nas costas. Que é para trazer a intensidade do ato que ocorreu ali, não é verdade? Agora, todos nós temos em comum a nossa natureza. Uma natureza caída, corrompida. Então, por mais que nós esperamos o melhor das pessoas que estão ao nosso lado, mas é dever e responsabilidade nossa de saber que também temos que esperar o mal, uma vez que as pessoas estão corrompidas e em algum momento ela pode te machucar, ainda que talvez sem intenção. Não é verdade? E aquilo que nós muitas vezes não somos capazes de perdoar, foi diferente com Cristo. Porque todos os dias nós traímos Cristo. Quando somos negligentes e cometemos pecados. Isso é uma forma de trair a Cristo. Quando não vigiamos o que falamos e pronunciamos palavras torpes, por exemplo, porque estamos irados, é como se nós estivéssemos dando as costas para o nosso Senhor. Agora, o amor de Cristo é um amor puro, santo. Tudo que Ele demonstrou e demonstra é verdadeiro, é incorruptível. Só que no meio de seus discípulos havia um que o traiu. Que foi amado por Cristo, mas traiu a Jesus Cristo. Por que essa ação de Judas ocorreu no meio daqueles a qual Jesus Cristo havia escolhido para ser um discípulo? Nós vamos descobrir isso a partir de agora, com o título A Falsa Conversão. João 13, dos versículos 18 ao 30. Então, um falso convertido é um falso imitador de Cristo. Note o contexto. Judas estava no ensinamento ali do lava-pés, onde Cristo estava ensinando o que era ser humilde, a santidade. Mas Judas, ele era um falso convertido. Ele não imitava Jesus Cristo. E aí o nosso primeiro ponto, ele não imitava Cristo porque ele vivia na mentira. Esse é o primeiro ponto. E, consequentemente, por ele ser um mentiroso prático, ele vivia na falsidade. Ele traiu Jesus Cristo. E alguém que é mentiroso e vive na falsidade é um escravo de Satanás. Esse é o terceiro ponto. Para as crianças, palavra-chave: traição.
e nós afirmamos teologicamente: falsa conversão produz falsos imitadores de Cristo. Ok? Vamos ao texto? João 13, do 18 ao 30. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Lembram de Salmo 41, 9? Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 21. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa. Ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Sua palavra foi lida e exposta neste momento. Nós clamamos ao Senhor para que haja conversão em nosso meio. Que o Senhor converta corações e me use como instrumento de bênção para a Tua igreja, na qual o Senhor derramou o Teu sangue precioso. Nos livra de todo mal em nome de Jesus. Amém. Uma falsa conversão produz pessoas mentirosas. Pessoas mentirosas são assim porque elas não são escolhidas, não recebem a Cristo e, consequentemente, não recebem o Pai. Nós iremos tratar os versículos 18 a 20. Veja, o texto inicia dizendo que não falo a respeito de vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes para que se cumpra a Escritura. Ele cita o Salmo 41, versículo 9. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. O que ele está dizendo assim? Olha, eu não falo de todos vocês. Ele fala no versículo 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Lembram do ensinamento do lava-pés? Cristo estava demonstrando ali um ensino sobre a humildade, santidade,
se colocar no lugar do próximo, como nós trabalhamos na semana passada. Então, só que Cristo, ele fala, eu não estou aqui falando para todos vocês. Existe um aqui no meio que não faz parte dessas pessoas que eu estou falando. Jesus, ele diz, eu conheço aqueles que escolhi. Note, então, já tem aqui uma doutrina direta, aqui a eleição, aqueles a qual Cristo escolheu. Isso significa que Jesus os conhece agora, ele os conhecia desde o princípio, ele sabia que tipo de homens eles eram, e isso também é verdade a respeito de Judas. Jesus sabia quem era Judas. Por isso que ele menciona que não são todos aqui. Em algumas outras passagens também é dito aquele que iria trair Jesus. Então sempre Jesus soube disso. Por causa do quê? Da sua onisciência, tem todo o conhecimento, e da sua presciência. E ao contrário do que alguns teólogos tentam afirmar, que somos eleitos com base na presciência de Deus, que Deus previu quem iria crer, isso, se nós começarmos a nos aprofundarmos nisso, cai até num teísmo aberto. Entretanto, quando nós utilizamos esse conceito teológico de presciência, nós estamos falando daquilo que Cristo pré-conheceu. E por que ele pré-conheceu? Porque ele, antes de tudo, ele havia decretado todas as coisas. Então ele conhece porque ele decreta todas as coisas. Ele está no controle exaustivo de todas as coisas. Agora, é necessário nós entendermos que tipo de escolha que Jesus fez referente a Judas. Jesus escolheu Judas não para a salvação, mas para ser um dos seus apóstolos, daquele colégio apostólico ali dos 12. E note, Jesus faz isso conscientemente. Então, Jesus, ao escolher Judas, conscientemente, ele escolhe um traidor. E nesse momento a gente já começa, mas por quê? Se ele sabe de todas as coisas, por que ele escolheu logo alguém que haveria de traí-lo? Eu separei aqui 5 razões pelas quais Judas foi escolhido por Jesus Cristo para ser um apóstolo. E a primeira delas, para que se cumprisse a escritura conforme Salmo 41:9, como nós acabamos de ler. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Então isso demonstra que ao escolher Judas, mesmo sabendo que ele haveria de traí-lo, Jesus demonstra estar no controle de todas as coisas. A atitude de Judas não pega Cristo de surpresa. Ele está no controle de todas as coisas. Segundo ponto, segunda razão, o ato mais desprezível do mundo, que foi a traição do Filho de Deus, atos como esses são usados para o propósito de salvação. Note, Judas, ele traiu Jesus Cristo, entregando na mão dos fariseus e saduceus. E Jesus, então, ele é crucificado. Ele é morto, ele é sepultado, mas ele ressuscitou para a nossa salvação. Então, todo o processo que acontece com Cristo inicia-se ali com a traição de Judas, mas esse ato desprezível foi utilizado depois como bênção para nós. Por isso que nós estamos agora, neste momento aqui, reunidos como igreja, meditando e refletindo sobre o que aconteceu. Terceira razão, nós temos um ensinamento precioso aqui. Primeiro, quando Judas ele foi escolhido para um dos 12, nós vamos perceber em algumas passagens que eles foram divididos em equipes de 2.
para fazer o quê? Anunciar a Cristo, curar enfermos, expulsar demônios. Judas estava ali. O que eu quero dizer com isso? Que expulsar demônios, operações de sinais, de milagres, não são evidências de alguém que nasceu de novo. Judas estava ali com os 12, aprendendo ali com Cristo, ele cultuava a Deus com Cristo, ele tinha uma característica religiosa, e a religiosidade também não significa que você nasceu de novo. A evidência que nós nascemos de novo, é que o Espírito de Deus habita em nós. Nós cremos e confessamos que Ele é o Senhor. Que nós vivemos na verdade, não na mentira. A nossa vida não é marcada por falsidade. E Satanás não é o nosso mentor a ponto de nos escravizar como seus súditos. Não, nós pertencemos a Cristo. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A nossa vontade está cativa às sagradas Escrituras. É a palavra de Deus que norteia aquilo que somos, aquilo que fazemos. E por nós vivemos segundo a autoridade das sagradas Escrituras, é que nós não vivemos uma vida mentirosa, porque nós pertencemos a Cristo. Ainda nisso, dê uma olhadinha comigo em Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui, meus irmãos, não é uma pessoa que estava na igreja, pertencia ao corpo de Cristo, mas no meio do caminho ela se perdeu. Cristo nunca conheceu essas pessoas. Então é correto nós afirmarmos que salvificamente Cristo nunca tinha conhecido Judas. Ele nunca pertenceu ao povo seleto de Deus. Isso é de um alerta para a nossa igreja, para nós observarmos quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Que facilmente nós chamamos essas pessoas de irmãos. É claro que existe um vício de linguagem, né? Então às vezes você acaba chamando todo mundo de irmão. Por isso que o filtro para entrar numa igreja, ele deve ser pesado, ele deve ter uma classe de novos membros, ele deve ter entrevistas, ele deve ter um acompanhamento, por isso. Não é facilmente que nós identificamos que alguém é um irmão ou não. A quarta razão, e também serve de ensino para nós, é porque Judas, ele tinha um Deus que não era Jesus Cristo. Judas estava preso na nossa IBD. Ele tinha rivalidade com Deus, e o seu amor era ao dinheiro. Ele traiu Jesus Cristo por 30 ciclos de prata. E a quinta, e a minha última, não significa que é a última razão, muitas pessoas poderiam escorrer um pouquinho mais, mas eu optei por 5.
é porque nós temos um precioso ensinamento aqui. Trata-se a respeito da predestinação e responsabilidade humana. Olha o capítulo 17 de João, o versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Judas, ele era o filho da perdição. Então nós estamos vendo aqui que Jesus protegeu os seus discípulos verdadeiros. Ele os guardou, exceto Judas. Aí talvez alguma pessoa possa se levantar e falar, mas isso não parece justo? Como é que Judas poderia fazer o contrário então? Se Jesus não estava ali preservando a vida dele, não é verdade? Não gera uma dúvida assim? Nós precisamos compreender o que nós já conversamos aqui outras vezes, sobre predestinação assimétrica e predestinação simétrica. Então, simetria traz uma conotação de algo que está acontecendo simultaneamente e igualmente. Isso é uma simetria. Certo? Então, qual é o ato que Deus faz para salvar os pecadores? Se Deus ele simplesmente permite que nós seguimos o curso natural da nossa vida, nós caminharemos ao inferno, porque nós estamos mortos espiritualmente, depravados. Então, sem a predestinação, o que temos é as pessoas caminhando a passos largos ao inferno. Ok? Para que nós sejamos salvos, Deus precisa intervir, quebrar o nosso coração de pedra, nos atrairmos irresistivelmente para Ele. Ele muda o nosso caráter, Ele muda quem somos. Nós somos transformados, nós somos novas criaturas. Ok? Então, na dupla predestinação assimétrica, é o seguinte, Deus, Ele age diretamente na vida dos seus eleitos, fazendo com que os seus eleitos sejam novas criaturas. Nos réprobos, os não eleitos, Deus simplesmente não faz absolutamente nada. Eles estão indo segundo o curso da sua própria natureza. Deus não imputa maldade nenhuma no ser humano. Deus não é o autor do pecado na vida das pessoas. Elas estão pecando por sua própria natureza. Isso significa que numa dupla predestinação simétrica, Deus imputa pecado nas pessoas e imputa salvação, justiça nas outras pessoas. Nós não cremos nisso. O que nós cremos é que Deus imputou a sua justiça sobre os seus eleitos. E aqueles que não são eleitos, eles vivem segundo a sua própria natureza. E eles não podem dizer a Deus que a culpa é de Deus, porque eles estão fazendo exatamente o que eles querem fazer. Isso se aplica a Judas. Judas estava seguindo o curso da sua própria natureza. Isso significa que existem pessoas dentro da igreja, dentro dos templos, vamos colocar assim, porque na igreja é somente o povo eleito que faz parte. Mas em nosso meio nós vamos encontrar pessoas que estão convictas da sua conversão, quando na verdade não estão. Quando na verdade elas estão vivendo uma vida mentirosa. Essas razões que eu levantei aqui, elas devem ser examinadas com cuidado por nós, para que nós venhamos sondar a nossa conversão. Se a nossa conversão é uma conversão mentirosa, se é uma falsa conversão, ou se é uma conversão verdadeira. E quando olhamos para quem somos, o que nós estamos enxergando? Qual a diferença do André nos dias de hoje e o André antes de Cristo? Se as pessoas não conseguem enxergar nenhuma diferença, se eu mesmo não tenho diferença, isso é uma forte evidência de que eu não nasci de novo. Percebe?
Mas vamos retornar um pouquinho na primeira razão, para que se cumprisse as escrituras conforme Salmos 41, versículo 9, na qual nós lemos aqui. O Salmo 41, versículo 9, ele retrata o salmista como um sofredor justo que enfrenta a oposição e as falsas acusações de inimigos maldosos. Qual é o contexto ali de Salmo 41, 9? Ali era Davi, que foi traído agora pelo seu filho Absalão, que foi influenciado por Aitofel, que era conselheiro de Davi. Então, os inimigos ali agora de Davi são os da sua própria casa. Por isso que Jesus, ele retrata este salmo aqui agora em João. No contexto judaico, a expressão "o que comia do meu pão" transmite a noção de amizade próxima. E quando diz assim, levantou contra mim o calcanhar, ressalta a natureza traiçoeira e desleal do ato de Judas. Então, o que nós temos aqui? Alguém que é muito próximo de Cristo, provavelmente ele gozava de um ótimo prestígio no meio dos 12, porque ele cuidava da tesouraria ali do colégio apostólico, e ainda assim, ele age de maneira traiçoeira contra Jesus Cristo. Então, o emprego de Salmo 41, 9, em João, faz parte da apresentação joanina de Jesus como justo e sofredor no cumprimento da tipologia davídica. Então, demonstrando a natureza do rei Jesus Cristo. Davi, ele era um tipo de Cristo que apontava para Jesus Cristo. Então, veja só, meus irmãos, nas mãos e providência soberanas de Deus, mesmo o ato mais traiçoeiro pode tornar-se ocasião para a confiança em Deus e em seu livramento poderoso. Porque no versículo 19 diz o seguinte, de João 13. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Essas palavras de Jesus remetem a Isaías 43, 9, 43, versículos 9 e 10. Que ele diz em que o Senhor havia anunciado o que ocorreria no futuro para que seu povo soubesse que só Ele é o Deus. Jesus revela o seu próprio coração. Ele mostra o tipo de Salvador que Ele é. Ele demonstra a sua preocupação pessoal com o bem-estar espiritual dos seus. Os bem-aventurados. Lembra que um dos sinônimos de bem-aventurados era bem-estar espiritual? Jesus está preocupado com isso. E Ele faz isso de maneira maravilhosa. Porque, queridos, o que nós podemos concluir com isso aqui? A falsa imitação a Cristo produz uma falsa conversão. E a falsa conversão gera o mentiroso. E esse mentiroso não deve influenciar os verdadeiros cristãos. O ato de Judas, traiçoeiro, poderia escandalizar os outros 11 apóstolos. Como assim? Ele estava com nós agora o tempo todo. Teve todos os ensinamentos. Só que Jesus, desde já vos digo, antes que aconteça, antes que vocês saibam o resultado do que vai acontecer, dessa traição, vocês já saibam que eu sou. Tudo está no meu controle, vocês não devem temer o que Judas vai fazer. As coisas vão apertar, eu vou ser perseguido, eu vou ser colocado numa cruz, eu vou descer à sepultura, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Vocês vão ser perseguidos em toda a história, as pessoas vão odiar vocês, mas eu já estou dizendo de antemão, eu sou o Senhor teu Deus, eu vou guardar vocês. Não vai ser um mentiroso que vai ofuscar a glória de Deus, porque eu estou no controle.
É isso que Jesus queria mostrar. Então, apesar dessa narrativa que nós estamos tratando aqui, ela pareça uma narrativa triste, mas por detrás disso nós temos um Jesus que triunfa sobre tudo e sobre todos, um Jesus totalmente glorioso. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, vocês devem continuar acreditando que eu sou. É como se ele estivesse falando assim, ó, o caldo vai engrossar, meus irmãos. A chinela vai cantar. Mas continua acreditando, eu sou. Eu estou contigo. É quando ele chegasse assim, Elcio, nas suas dificuldades, no seu sofrimento, quando as coisas pareciam que nada dá certo, eu sou contigo. Eu estou com você. E no versículo 20, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que significa isso? Mesmo depois de tudo isso que acontecer, eu continuarei com toda autoridade e glória. Mesmo depois de ser entregue às mãos dos ímpios, ainda assim eu terei toda a autoridade. Por isso que quando ele chega para Pôncio Pilatos, ele fala, Pilatos chega para ele e fala, você não sabe que eu posso tirar você daqui agora? Nenhuma autoridade foi dada a você se não viesse lá de cima. Em outras palavras, Pilatos, você só está fazendo o que eu quero. A autoridade aqui é minha, meu irmão. Mesmo nos momentos de aflições, eu terei autoridade. Sabe o que significa isso? Que depois de tudo isso, aquela ordem expressa, e de fazer discípulos por todas as nações permanece. Não desistam de anunciar o Evangelho de Cristo. Mesmo depois que um dos meus me traiu, mesmo depois que eu fui humilhado, eu fui cuspido, eu fui esmagado na cruz, eu ainda tenho autoridade e de pregar o Evangelho a toda criatura. Não desistam, a autoridade e o poder está sobre mim. Eu sou. É isso que Cristo estava demonstrando ali. Então, ainda que seja uma mensagem aqui, de início parece de desespero, mas ele rapidamente mostra, não é. Os mentirosos não vão prevalecer, todos vão cair por terra. Mas também serve de um alerta para a nossa igreja do que uma mentira pode fazer. Porque Jesus, ao demonstrar preocupação com o que poderia vir, e ele tendo conhecimento de tudo, ele sabia que aquele que vivia na mentira poderia fazer com que outras pessoas fossem influenciadas por ele. Que nós tenhamos cuidados com pessoas mentirosas, com pessoas que acreditam na conversão, mas tudo que elas produzem não são nada mais do que mentira. Amém? A falsa conversão, ela produz a mentira. E por ela produzir a mentira, é que pessoas que estão falsamente convertidas, elas vivem na falsidade. Nós vamos do versículos 21 ao 26 agora. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes.
ser traído pelo próprio discípulo seria um motivo de constrangimento e humilhação. Porque naquela cultura, o sistema que governava ali era um sistema velado pela honra e pela vergonha. Então, quando um discípulo ele era traído, ou melhor, quando o mestre era traído por um dos seus discípulos, aquele mestre perdia a sua credibilidade. Porque a traição de um discípulo demonstrava naquela cultura que o mestre não havia sido um bom mestre. Então, nós vemos aqui o porquê que Jesus ele ficou angustiado. Note, quando nós iniciamos a nossa plantação, nós iniciamos diretamente com o Evangelho de João. E aqui estamos ainda já com a igreja estabelecida. E escolhemos este livro de maneira intencional. Então ele é um livro evangelístico, ele é um livro teológico. Há muitos benefícios que nós podemos destacar aqui. Mas João é um dos discípulos que mais procura trazer a identidade divina de Cristo. Mas neste momento, ele mostra também a natureza humana de Cristo. Porque esse sentimento de angústia não é oriundo da divindade de Cristo, mas da humanidade de Cristo. Então, é Jesus. É muito difícil falar da união hipostática, né? Mas é Cristo, na sua divindade, tendo conhecimento de todas as coisas, e a sua humanidade sendo angustiada ao saber o que Judas estava para fazer. É Jesus demonstrando que ele sempre foi verdadeiro com Judas. Ainda que Judas ele tenha a sua responsabilidade, ainda que Judas o fim dele seria esse mesmo, ainda que ele não era um escolhido, mas ainda assim, ele tem total responsabilidade por que ele estava fazendo. E por essa responsabilidade, Jesus se entristece, fica angustiado. Então, quando ele diz, um de vocês vão me trair, isso foi para eles algo completamente inesperado. Era como um soco paralisador neles. Como assim? Todo esse tempo juntos, passamos por tantas, vimos vários sinais e maravilhas. Como assim? Como assim vai trair? O Senhor disse mesmo que um dos seus vai entregar as autoridades para que eles façam com o Senhor o que eles bem quiser? É isso mesmo que o Senhor está dizendo? Agora, no mesmo capítulo 13 que nós estamos estudando, vamos no versículo 10. Versículo 10, vamos fazer um contraponto aí, versículo 10 e o versículo 18. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ali estão os 12 com Jesus Cristo. Ele fala, olha, vocês estão limpos, mas não todos. Então Jesus já havia dito isso para eles, só que Jesus agora está externizando mais o que está para acontecer. Aí no versículo 18, não fala a respeito de todos vós. Olha só, primeiro ele diz que nem todos estão limpos, e agora ele diz, olha, não estou falando de todos vocês.
Vocês eu já os conheço. Mas tem um de vocês aí que não faz parte não, meu irmão. Então, Jesus ele já estava demonstrando que no meio deles havia um que não pertencia. Só que eles ainda... Olha, é mais ou menos um sentido assim, olha. Nós estamos aqui já há 1 ano caminhando juntos. E aí, olha, tem um aí que é traidor. Como assim, meu? É confraternização, é chá das mulheres, chá dos homens, aniversário de um, aniversário de outro, um vai na casa do outro. Como? Quem é esse traidor? Eles estão ali perturbados, atônitos com aquela declaração. E Jesus caracterizou o ato do traidor como sendo em 2 hipóteses. Veja, um ato que não o tomava de surpresa, mas tinha sido totalmente determinado no eterno conselho de Deus, e um ato pela qual o seu executante tinha, a despeito de tudo, total responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que estava no conselho da sua soberana vontade, ainda assim era a responsabilidade de Judas. Então, o anúncio que Cristo evoca neste momento, nos revela aqui 3 personalidades. Vamos considerar. A primeira personalidade é aquela pessoa que tem uma autodesconfiança. Então, quando Jesus, olha, um de vocês vai me trair, hein? Aí aquele que era muito desconfiante de si mesmo, rapaz, será que foi eu agora, hein? Ixi, e agora, hein? Será que foi eu? Misericórdia, foi eu, nada, tá repreendido, você é doido. Não é eu não. O outro é o hipócrita. Ah, então só se for o Mateus ali. Eu não vou trair não, hein? Eu não vou confiar em si mesmo. E tem aquela confiança inocente, que é dos seus 2 discípulos ali, Pedro. Imagina o Pedro ali, né, meu irmão? Imagina quando Jesus fala isso aí, e João estava mais perto de Jesus, né? Aí na hora que Jesus fala que um deles ia trair, aí todo mundo lá, já aqui, né, parado, já desconfiado, já, vixi. Ih, rapaz, quem é o traidor? Aí eu já imagino o Pedro, como se fosse eu e o Léo aqui, o Léo lá no fundo lá, e eu pro Léo. Quem foi? Quem vai ser? Hã? E aí João lá, chega lá para Jesus lá, encosta nele. Ô senhor, é quem, hein? Hã? Não é eu não, né? Quem é o miserável? E aí então, Jesus ele traz a má notícia de quem era o discípulo, né? Em Mateus 26, 23, tem um paralelo com esse texto. E lá diz o que... Vamos ler que é melhor, né? Mateus 26, 23. Diz o seguinte: e ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Agora, Judas não era o único homem que punha a mão no prato de Jesus. Então, essa resposta, ela não identifica muito bem quem é o traidor. Por que isso acontece? Porque Mateus ele está tentando nos mostrar a gravidade do pecado de Judas. Ele comia no mesmo prato que Jesus, meu irmão. Jesus compartilhava com ele o pão ali. É uma pessoa muito próxima de Jesus Cristo. Essa é a ênfase de Mateus. Só que agora aqui em João,
está sendo mais específico. E aqui, então, enfatiza o baixo caráter da ação do traidor. Aquela pessoa que recebia o alimento, ela gozava de uma certa honra ali, certo? E isso serviu como advertência para os discípulos. Porque na hora que Jesus dá o pão para Judas, eu já imagino o João olhando para Pedro lá, né? Esse aqui, ó. Esse aqui que é o X9. Pedro lá perguntando para ele quem é, ele, ó. Esse aqui, ó. Então, embora seja descontraído, mas vocês vão entender um pouquinho melhor porque dessa toda... Tem que ser um intérprete aqui também, né? A gente tem que fazer também um papel de ator aqui, interpretando como foi a cena lá, para que os irmãos possam entender melhor o que eu quero mostrar daqui a pouco. Então serve como uma advertência. Porque o que Jesus está mostrando para eles? Olha, vocês estão vendo isso? Tem gente que come comigo, está aqui se passando como um imitador, mas ele é falso. Ele vive na falsidade. Ele conviveu com vocês. Ele expulsou demônios. Ele fez um curso de teologia intensivo diretamente com Cristo. Meu irmão, não tem mestrado, doutorado, não existe do que ser ensinado pelo próprio Cristo ali. E isso é para que nós venhamos refletir bem mesmo. Olha o que Judas experimentou e ainda assim ele traiu a Cristo. Por isso que Cristo diz que bem-aventurados foram aqueles que não viram, mas creram. Sem a gente ter visto fisicamente Jesus Cristo, nós cremos nele e confessamos que ele é o Senhor e Salvador, por isso nós somos bem-aventurados. Porque aquele que viu, estava com ele lá, o traiu. Então, de maneira traiçoeira e humilhante, o Rei da Glória aqui está sendo entregue. Jesus, ele tinha total controle da situação, porque ele já conhecia quem era Judas. E a partir de agora, isso serve de um autoexame para os discípulos e para nós. A nossa conversão é uma conversão mentirosa? A nossa vida é marcada pela falsidade? Você é um hipócrita? Você diz acreditar naquilo que é ministrado aqui deste púlpito, mas chega na sua casa você fala que, não, o André e o Léo eles pregam assim, mas eles têm que falar isso. Eles precisam pregar dessa forma. Mas nós não vamos conseguir ser assim. Isso é hipocrisia. Então, a falsa conversão, ela produz pessoas mentirosas, que vivem na falsidade. E por viver na falsidade são escravas de Satanás. Versículos 27 ao 30. E após um bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. O diabo colocou uma sugestão maligna no coração de Judas. E Judas passa a agir de acordo com essa sugestão.
Agora Satanás, que é o nosso adversário, ele entrou no coração de Judas. E é assim que ele age, meus irmãos. Satanás, ele vem falar com você todos os dias. Seja você no seu trabalho, no trânsito, nas redes sociais, na televisão, às vezes na sua própria casa com seus familiares, ele lança setas em você. Sugestões malignas. Se você não estiver firmado na palavra de Cristo, você então passa a agir de acordo com a sugestão de Satanás. E Jesus não tem mais nada a fazer, agora ele já se entregou de uma vez por todas a Satanás. E sabe por que eu fiz essa brincadeira aqui de como que os discípulos estavam ali reagindo? Pedro fazendo lá o sinal, lá, mostrando, e aí, quem é? E João, ó, isso aqui, ó. E aí agora, você percebe que Jesus fala para eles assim, ó, fala para Judas, vai lá agora fazer o que você tem que fazer. Pode ir. Me parece que aqui, neste contexto agora, somente Jesus, talvez Pedro e João sabiam quem era o traidor. Por isso que os discípulos não estão entendendo nada. Como assim? O que ele vai fazer? Será que ele vai comprar e dar para os pobres? Eles ainda não sabiam quem era Judas. Se os irmãos lembrarem, veja só, Judas fingiu ser um discípulo verdadeiro. Olha João 6, 66. Veja lá, João 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Note aqui, muitas pessoas estavam seguindo Jesus Cristo e muitos abandonaram. Agora, olha o versículo 70 e 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Lá em João 6, meus irmãos. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Note, por que ele fingiu ser um dos discípulos de Jesus Cristo? Porque muitos abandonaram, mas ele permaneceu lá com Jesus Cristo. Só ficaram os 12 ali. Mas ainda assim Jesus diz, olha, um de vocês é diabo. Ele fingiu estar preocupado com os pobres. Olha lá em João 12 agora, nos versículos 4 ao 6. Diz o seguinte: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, note, sempre Judas está acompanhado de um adjetivo pejorativo aqui. Disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ei, veja só, os discípulos aqui estão falando, meu, será que ele foi comprar alguma coisa para os pobres? Ele estava enganando os seus irmãos ali. Ele não estava preocupado com a pobreza de ninguém. O que na verdade ele era, o que está sendo dito aqui agora em João 3, ele é um traidor, um traiçoeiro, um escravo de Satanás. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com quem nós nos relacionamos. Deixa eu já entrar nas nossas considerações finais. Primeiro, nós precisamos ter confiança, porque a confiança, ela gera convicção, e a nossa primeira convicção que temos que ter é se nós nascemos de novo.
Qual é o autoexame que você tem feito de si mesmo? Como é que você tem sondado os seus desejos interiores, da sua mente, do seu coração? Como nós temos exercido a imitação a Cristo? A confiança, ela gera uma convicção também. Essa convicção nós precisamos ter se de fato recebemos a Cristo e, consequentemente, o Pai. Será que Cristo é o nosso Senhor? Será que nós fomos reconciliados com o Pai? Precisamos ter a convicção de que estamos imitando a Cristo de fato. E aqueles que imitam a Cristo, eles não vivem na prática da mentira. Abomina isso na sua vida. Não sejam mentirosos. Não sejam falsos. Não deixe que Satanás escravize vocês. Nós temos uma ferramenta preciosa, chamada Escritura Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Precisamos ter a convicção de que nós não estamos idolatrando nada ou ninguém. Judas, ele era um amante do dinheiro. Um amante de si mesmo. Quando nós falamos assim que Judas era amante do dinheiro porque ele traiu Jesus Cristo por causa de 30 moedas. Mas na verdade, ele era um amante de si mesmo. Ele queria o dinheiro para usufruir para si mesmo. Ele estava preocupado com as suas finanças. Ele estava com o Senhor, dono do ouro e da prata. Ele viu Jesus Cristo transformar 5 pães e 2 peixes e multiplicar ali para que uma multidão de mais de 5.000 pessoas fossem alimentadas. Ele não ia passar fome nunca. Então, será que ele idolatrava mesmo tanto dinheiro ou ele idolatrava a si mesmo? Ele não estava preocupado com nada, ele estava preocupado consigo mesmo. E nós precisamos também ter a convicção de quem está perto de nós. Deixa eu fazer umas considerações do que eu acabei de dizer. Quem são essas pessoas que estão perto de nós, que eu quero destacar aqui? Porque às vezes, tome muito cuidado com o que eu vou dizer. Isso aqui é aplicação para a nossa igreja local. Para nós aqui mesmos. Tome muito cuidado quando chegar alguém de fora e começar a falar mal da igreja que ele estava. Começar a falar mal do pastor que ele estava. Porque aí às vezes você começa a dar tanta ênfase, você começa a acreditar naquilo. Ah, sério? Ele era assim mesmo? Vixe, ainda bem que você saiu de lá, hein? Só que aí, se for seita, não tem problema, pode falar mal à vontade. Mas, alguns de vocês não sabem, mas aqui, o que era uma plantação, nós tivemos ataque de pessoas que não eram do nosso meio, que entrou aqui, se vendeu como um crente, estiveram perto de vocês. Vocês conheceram. Essas pessoas, elas entram sorrateiramente. E ela começa a falar mal da sua antiga igreja, dos seus pastores. E aí quando nós vamos fazer o trabalho pastoral de identificar onde que ela estava congregando, nós entendemos que é uma igreja bíblica. Aí já vem o primeiro alerta. E quando nós fazemos contato com os seus pastores, nós descobrimos que essa pessoa ela era uma insubmissa. Que se fazia de coitado. E aí, por isso que nós temos que estar firmados em uma confessionalidade cristã. Uma boa teologia, uma boa confissão de fé, fortalecidos nas Sagradas Escrituras.
para que nós possamos também identificar pessoas que estão aqui como ervas daninhas. Se fazendo de ovelhas, quando são bodes, são lobos. Por isso que em alguns casos, o pastor, ele vai mansamente na ovelha. Faz um carinho na ovelha, pega o cajado, puxa devagarzinho. Mas às vezes o pastor ele vai duro. Ele vai com firmeza. Aí, nós vamos ver se a ovelha vai fazer mé. Ou se ela vai fazer... Opa, calma aí não é ovelha não, meu irmão. O que está acontecendo aí? Precisamos tomar muitos cuidados com pessoas que se vendem como convertidos, mas na verdade são falsos convertidos. Que nós venhamos clamar ao nosso Deus para um coração contrito, um coração que se entristece com o pecado. Com um coração que não se alegra na mentira, que odeia a falsidade e que combate Satanás não na força da carne, porque nós vamos perder, mas que combate pela Escritura, confiando na soberania de Deus, que enviou o teu Santo Espírito para que a sua igreja fosse fortalecida e vivesse uma vida de intensa adoração e glorificação ao nome dele. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.